Nesse vídeo nós podemos falar um pouquinho sobre a origem das igrejas luteranas existentes no Brasil e nós destacamos a presença de duas grandes igrejas que representam o luteranismo no Brasil, a ISLB e a IELB. Uma tem a origem nos grupos luteranos que se formaram a partir da imigração alemã no Brasil, de 1817, 1824, 4 grandes grupos, que é a ISLB, e a outra teve origem também na imigração alemã, porém que foram para os Estados Unidos e ali no estado de Missouri fundaram uma igreja luterana, assim nos moldes, nos padrões confessionais dos livros doutrinários da Reforma Luterana de 1517, e a IELB, no caso, ela é missão dessa igreja do Sínodo de Missouri no Brasil. Por trás disso tudo nós destacamos o que está presente é aquele velho conceito, o que significa ser luterano. O que é ser luterano na IELB, o que é ser luterano na ISLB. E a gente lembrou no vídeo anterior que não existe uma única igreja luterana no mundo, assim como também no Brasil. Nós temos posturas teológicas diferenciadas que surgem em função de visão, de hermenêutica que se adotou na interpretação da Bíblia. Porque a Bíblia é uma só, mas se existem várias igrejas e se houve até divisão no meio da igreja, é justamente por causa da forma como se interpretou a Bíblia. A hermenêutica é a ciência aí que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Alguns são mais tradicionais, outros são mais liberais. Quais são as características das igrejas luteranas no Brasil? Eu criei uma tabela aqui com algumas características das igrejas para a gente poder ver as semelhanças e as diferenças. Nessa tabela nós colocamos alguns pontos. Presença luterana no Brasil, denominação igreja, ISLB e IELB. Primeira coisa que nós chamamos a atenção nessas características é que no luteranismo mundial existe dois grandes grupos luteranos. Uma ala representa luteranos que são mais liberais e outra ala representa luteranos que são mais confessionais ortodoxos ou não liberais. Eles são representados pela sigla FLM, que é Federação Luterana Mundial, e CNI, que é o Concílio Mundial de Igrejas ou Conselho Mundial de Igrejas. Na Federação Luterana Mundial estão um número maiores de igrejas luteranas no mundo. E assim, com pensamentos diferenciados em relação à teologia, em relação à doutrina, à postura confessional. Ou seja, a Federação Luterana Mundial, ela agrega igrejas que têm pensamentos teológicos diferenciados e dentro dela pode haver teologia liberal. Então, assim, ela agrega todas essas igrejas. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana é filiada à Federação Luterana Mundial. A IELB não. A IELB, devido aos seus princípios, como vimos no vídeo anterior, ela não aceita se filiar a entidades que tenham representantes com teologia divergente em vários pontos importantes daqueles princípios confessionais, que tendem para a liberalidade. Então a IELB não é filiada à Federação Luterana Mundial, mas sim ao CMI, o Conselho Mundial de Igrejas, aonde estão presentes aquelas igrejas luteranas confessionais, tradicionais, mais ortodoxas em relação às confissões luteranas, que estão presentes no Livro de Concórdia de 1580. Então assim, a partir daí a gente vê como se desdobra a vida das duas igrejas. No Brasil, a ISLB segue um caminho, filiada à Federação Luterana Mundial, e a IELB segue outra, o Missouri. E a origem das igrejas, como já vimos, a origem das igrejas está na imigração alemã no Brasil. A ISLB é formada a partir dos 4 grandes sínodos existentes no Brasil, e a IELB vinda como missão da Igreja Luterana Sínodo de Missouri nos Estados Unidos. Era um distrito do Sínodo de Missouri e depois se tornou uma igreja irmã. Essa aí é a origem das duas e você pode conferir no vídeo anterior. O ano da fundação é uma questão muito polêmica. Depende muito de como a gente vai enxergar e vai interpretar a origem da igreja. Por exemplo,
a IELB veio para o Brasil e foi fundada como igreja em 1901, de maneira organizada, formal, composta como sínodo. A IELB tem a sua data em 1901. A Igreja de Confissão Luterana ISLB tem a sua origem nos 4 sínodos. E estes 4 sínodos evoluíram para uma igreja com um nome e uma organização nacional mais uniforme. Eu coloco aqui, eu não coloco uma data específica, mas eu coloco a partir de 1949 até 1954, quando a Federação Sinodal Luterana começou a ter o desejo de trabalhar os 4 sínodos e unificar numa igreja, finalizando ali em 54, então, com essa caracterização mais assim uniforme de maneira nacional e não um sínodo aqui, outro ali, outro lá, tá? E a IELB, então, tem a sua composição desde 1901 como um sínodo determinado teologicamente e teve um desenvolvimento depois com a emancipação, com também a sua independência financeira. E aí vem logo também, em seguida, a definição dos nomes atuais. A ISLB adotou esse nome, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a partir desse desenvolvimento que a Federação Luterana trabalhou, a Federação Sinodal Luterana trabalhou. Então ela adotou o nome de Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em 1962. A IELB, ela também passou por uma transformação. Antes era a Igreja Missouri, do Sínodo de Missouri, o distrito. E a partir de 1965 ela começou um processo também de trabalhar a sua independência, que culminou assim a partir da década de 80. E ali então ela mudou também, nos anos 80 mudou o seu nome para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, 62, a ISLB, o nome atual, a IELB, ali nos anos 80. Número de membros hoje, a ISLB, eu vou dar aproximado porque muda muito e os dados que eu tenho é do ano passado, a ISLB está em torno de 800 e poucos mil membros, a IELB 250 e poucos mil membros. Pode oscilar, variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. A postura teológica. A ISLB, ela, teologicamente falando, ela surgiu na diversidade. Ela é plural e ela adota também algumas posturas liberais em determinados pontos de interpretação e de teologia. Eu digo liberal em relação à IELB, em relação a alguns pontos confessionais. A IELB, ela se formou de maneira uniforme, tem uma linha teológica definida, bem definida, não é plural nesse sentido, e ela também é uma igreja ortodoxa, uma igreja que dá valor, assim, valoriza muito a questão da doutrina pura, na sua clareza, e então tem essas duas diferenças. Pluralismo teológico nós já falamos. E então a ISLB ela é mais, nesse sentido, ela é mais plural. A IELB ela mantém mais uma uniformidade. Evidente que cada pessoa tem o seu pensamento, mas o pastor na IELB, para ser pastor, ele aceita e ele subscreve, ele assina embaixo dessa postura teológica da igreja. Quanto às confissões luteranas, o luteranismo tem o seu livro de confissões, que é o livro de Concórdia, compilado em 1580. Aqui estão todas as doutrinas do luteranismo. Existem dogmáticas, existem explicações dessas doutrinas aqui. Esse livro é muito importante, precisamos de explicar, enquanto ele é um testemunho, uma maneira de interpretar a Bíblia. Ele não está acima da Bíblia, mas abaixo da Bíblia. Então, no Brasil, a ISLB, ela aceita dentro desse livro 2 livros, que é a Confissão de Augsburgo, o livro primeiro do surgimento da Igreja Luterana, onde os nossos pais apresentaram o que era a fé cristã luterana para o imperador na época, e o Catecismo Menor de Martinho Lutero. A IELB ela aceita todos os livros confessionais da Reforma, todos eles. E para a gente ser pastor, a gente também, na IELB, precisa se subscrever a estes documentos confessionais. É evidente que aqui nós subscrevemos ao ensino doutrinário
bíblico e enquanto bíblico. A gente não pega, por exemplo, Lutero, que ele falou algumas coisas sobre os camponeses, sobre os judeus, nós não aceitamos essas coisas pessoais que foram condicionadas pela época onde ele viveu. Nós adotamos aquelas coisas que são bíblicas confessionais. E o livro de Concórdia, nesse sentido, ele é bastante cuidadoso, que ele não apresenta assim posições pessoais, ele procura sintetizar o ensinamento bíblico. Sempre está presente, cremos, ensinamos, confessamos e rejeitamos, fundamentado na Bíblia, na palavra, na história e no exemplo dos pais também.